No Brasil, a todo momento, animais filhotes como cães, gatos e porquinhos da Índia são submetidos a experiências clandestinas, maus tratos e a uma diversidade de crueldades que a mente humana é plenamente capaz de elaborar e executar por pura satisfação e prazer, quase sempre sob a alegação de que os fins justificam os meios, e muitas vezes amparadas pela tese de que os animais foram deixados na Terra para servir ao ser humano, e que essa seria, inclusive, a vontade de Deus. Essa lógica não surge do nada. Ela nasce de uma mentalidade antiga, profundamente enraizada, que separa a vida em categorias de valor, onde alguns seres existem para viver e outros existem apenas para serem usados. E foi exatamente essa mentalidade que entrou em choque direto com a sociedade brasileira em outubro de 2013, quando o nome até então desconhecido do grande público se tornou sinônimo de um dos maiores escândalos éticos da história recente do país, o Instituto Royal. Localizado na cidade de São Roque, no interior de São Paulo, o Instituto Royal funcionava como um laboratório privado especializado em testes para indústrias farmacêuticas e cosméticas. Oficialmente, tratava-se de pesquisa científica dentro da legalidade. Extraoficialmente, segundo denúncias que se acumulavam havia meses, o local escondia práticas que ultrapassavam qualquer limite moral aceitável. O uso de cães da raça Beagle não era coincidência. Beagles são dóceis, previsíveis, socialmente dependentes e extremamente tolerantes à dor quando condicionados. Em outras palavras, eram o modelo perfeito para procedimentos invasivos repetidos. Durante meses, ativistas e protetores independentes tentaram alertar autoridades sobre o que acontecia ali dentro. As denúncias falavam de animais mantidos em condições insalubres, privados de estímulos, confinados por longos períodos e submetidos a procedimentos cirúrgicos e testes sem a anestesia adequada. As respostas oficiais, quando vinham, eram sempre as mesmas. O Instituto afirmava seguir protocolos, cumprir a lei e atuar sob fiscalização. Até que, na madrugada de 18 de outubro de 2013, algo rompeu essa barreira invisível entre o que era permitido e o que era aceitável. Cerca de 150 ativistas invadiram o prédio do Instituto Royal. Não foi um protesto simbólico. Foi uma ruptura direta. Um confronto entre duas visões de mundo. De um lado, a lógica fria da experimentação. Do outro, a percepção de que aquelas vidas não podiam mais ser tratadas como objetos descartáveis. Naquela noite, 178 cães, a maioria beagles, e 7 coelhos foram retirados do local. As imagens que surgiram em seguida se espalharam como fogo. Fotos de cães mutilados, com cicatrizes extensas, alguns sem parte da língua, outros visivelmente debilitados física e psicologicamente. O impacto foi imediato. O país inteiro passou a discutir algo que até então ficava restrito a círculos acadêmicos e militantes. Até onde a ciência pode ir quando decide que uma vida vale menos que outra? O Instituto Royal reagiu negando qualquer irregularidade. Alegou que os ferimentos vistos nas imagens eram resultado de brigas entre os próprios animais, que todos os procedimentos seguiam normas legais e que o local era fiscalizado por órgãos competentes. Mas o discurso técnico já não era suficiente. Algo havia mudado. A sociedade não estava mais disposta a aceitar explicações burocráticas para cenas que, aos olhos comuns, pareciam inegavelmente cruéis. Poucos dias após a invasão, veio o anúncio que selaria o fim definitivo do Instituto Royal em São Roque. A instituição declarou que a chamada perda do plantel, os animais retirados, somada à destruição de documentos e equipamentos durante a invasão, tornava impossível a continuidade das pesquisas que vinham sendo realizadas havia quase uma década. Oficialmente, era o encerramento de uma unidade. Na prática, era o colapso de um modelo que já não conseguia se sustentar publicamente. Mas o caso não terminou ali. Pelo contrário, o que realmente tornou o episódio um divisor de águas foi o que veio depois. A comoção nacional pressionou o Estado de uma forma raramente vista quando o tema é proteção animal. A fiscalização sobre experimentos científicos se tornou mais rigorosa. A Lei Arouca, que regula o uso de animais em pesquisas, passou a ser aplicada com mais atenção. E o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, o CONCIA, ganhou protagonismo real. O impacto mais profundo, porém, ocorreu na indústria cosmética.
O caso Instituto Royal escancarou algo que muitos consumidores preferiam não ver. Grande parte dos produtos de beleza testados diariamente envolve sofrimento animal desnecessário. A pressão popular cresceu. Marcas passaram a ser cobradas publicamente e o selo cruelty free deixou de ser um detalhe de nicho para se tornar um fator decisivo de consumo. Em 2023, o Brasil avançou ainda mais ao consolidar normas que obrigam o uso de métodos alternativos sempre que disponíveis, proibindo testes em animais para cosméticos e perfumes quando já existem tecnologias substitutas, como peles artificiais e modelos computacionais. Talvez o legado mais silencioso e, ao mesmo tempo, mais poderoso desse caso tenha sido a mudança de percepção coletiva. Pela primeira vez, os chamados animais de laboratório deixaram de ser abstrações e ganharam rosto, história e nome. Eles deixaram de ser números em relatórios técnicos e passaram a ser vistos como indivíduos capazes de sentir dor, medo e trauma. E o destino daqueles cães confirma isso. Muitos dos beagles resgatados foram adotados pelos próprios ativistas ou por famílias voluntárias. Anos depois, reportagens mostraram que vários deles ainda estavam vivos, vivendo como animais de estimação comuns. Mas nem todos conseguiram apagar o passado. Alguns carregam até hoje marcas invisíveis, medo excessivo de barulhos, desconfiança de humanos, dificuldade de socialização. Cicatrizes que não aparecem em laudos, mas que revelam o preço real de uma ciência que, por muito tempo, se permitiu ignorar o sofrimento em nome do progresso. O caso Instituto Royal não foi apenas sobre um laboratório que fechou. Foi sobre uma pergunta que continua ecoando. Quem decide quais vidas importam? E até que ponto uma sociedade está disposta a aceitar a crueldade quando ela se esconde atrás de palavras como necessidade, avanço e bem maior?